Olá pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios aí relacionados ao crime de furto, relacionados a crimes contra o patrimônio, para que a gente possa aplicar o nosso conhecimento das aulas. Então vamos lá, vamos começar aí pelo exercício número 1, vocês podem acompanhar no material. Questão da Câmara dos Deputados e vamos concentrar nossas questões no CESP, tá bom? Consultor Legislativo de 2014. A respeito dos crimes contra o patrimônio e do concurso de agentes, julgue os itens subsequentes. A subtração para si ou para outrem de energia elétrica não constitui o crime de furto, por ausência de previsão legal expressa. Galera, tranquila essa questão, não é não? Lá no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, nós temos uma norma penal explicativa. E essa norma penal explicativa, ela fala exatamente que a energia elétrica se equipara ao objeto, a coisa móvel, para fins de aplicação do furto, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Tá bom? Então, a subtração para si ou para outra de energia elétrica constitui, sim, o crime de furto por ausência de previsão legal. O gabarito, portanto, dessa primeira questão está errado. Beleza? Questão número 2. Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito da aplicação e da interpretação da lei penal, do concurso de pessoas e da culpabilidade. Um indivíduo penalmente imputável em continuidade delitiva foi flagrado por autoridade policial no decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Então agora estamos aqui do sinal de TV a cabo. Muita atenção, pessoal. Quando a questão fala aqui em continuidade delitiva, há uma certa polêmica na doutrina. Se o furto de energia elétrica, tá bom? Não estou falando aqui especificamente do sinal de TV a cabo, não. Se o furto de energia elétrica configura um crime continuado ou um crime permanente. Não dá para saber se foi isso que tentou também avaliar aqui o nosso examinador, mas a princípio nós vamos considerar então, de acordo com o que está, que se trata de continuidade delitiva, mas muitos doutrinadores entendem que o furto de energia elétrica é um crime permanente. Mas então vamos lá. Um indivíduo penalmente imputável em continuidade delitiva foi flagrado por autoridade policial no decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Então vamos falar agora especificamente do sinal de TV a cabo. Nessa situação, de acordo com o atual entendimento do STF, aplica-se a analogia ao caso concreto, no sentido de imputar ao agente a conduta típica do crime de furto de energia elétrica. Pessoal, este gabarito está errado. O STF entende que essa conduta de furtar sinal de TV a cabo é atípica. Tá bom? O STF entende que se a gente aplicasse o sinal de TV a cabo, equiparasse o sinal de TV a cabo à energia elétrica, nós estaríamos diante de uma analogia em Malam Partem. E a analogia em Malam Partem não é admitida no Código Penal. Lembrando que esse entendimento que foi tratado aqui na questão é o entendimento do STJ. O STJ sim vai equiparar o furto de sinal de TV a cabo ao furto de energia elétrica, tá bom? Mas muita atenção, o STJ não entende que haja uma analogia não, tá bom? Porque seria uma analogia de fato em Malam Partem. O STJ entende que dentro daquele conceito extensivo de qualquer outra energia que tenha valor econômico, aí a gente incidiria o sinal de TV a cabo. E essa qualquer outra energia, a gente vai ter aqui uma interpretação analógica. Interpretação analógica, sim, é possível no direito penal, ao contrário da analogia. Beleza, galera? Então aí, gabarito errado dessa questão. Número 3.
Julgue o item subsequente a respeito dos crimes militares, não tem nada de crime militar não, e dos delitos em espécie previstos na parte especial do Código Penal. São esses aí. Praticará o crime de furto o sujeito que subtrair cadáver destinado a pesquisas em hospital universitário. Lembra só, cadáver destinado a pesquisas em hospital universitário quer dizer que esse cadáver, ele pertence a alguém. E se o cadáver pertence a alguém, ele pode ser subtraído e ele pode ser objeto material de furto. Portanto, essa assertiva está correta. Pessoal, muita atenção, vamos lembrar disso daí. O cadáver, nós temos duas situações. Temos a situação em que o cadáver, ele será propriedade de alguém, ele será propriedade de um instituto, será propriedade de uma universidade, para fins acadêmicos, para fins científicos. E temos a situação em que o cadáver, ele simplesmente será um objeto de respeito aos mortos, um objeto religioso, e aí é quando o cadáver está no cemitério, quando o cadáver está no IML, aguardando o laudo de pericial de corpo de delito, quando ele está caído ao chão após a sua morte, ele vai ter interesse ali para a investigação, mas não há que se falar em ser propriedade. Ele somente poderá ser objeto material do crime de furto quando ele pertencer a alguma instituição científica, acadêmica ou algum outro tipo de instituição, beleza? Então, nesse caso aqui, está correto. Se a gente estivesse diante de um cadáver, vamos botar assim, olha, cadáver sem dono, tá? Que é simplesmente o corpo mesmo, cemitério e outras situações, aí a gente vai estar diante do artigo 211 do Código Penal, que é a destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Muito bem. Questão número 4. Diante do furto de objeto de pequeno valor cometido por réu primário, poderá o juiz limitar a pena ao pagamento de multa. Pessoal, vamos lembrar lá. O furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Ele vai ter dois requisitos. Primeiro, a primariedade do réu e que o furto seja e que o objeto seja de pequeno valor, que é exatamente aqui os dois requisitos. Se nós temos os dois requisitos, uma das consequências é exatamente essa. O juiz ele pode limitar a pena ao pagamento de multa. Portanto, nós temos aqui uma questão correta. Beleza? Pessoal, vocês estão notando que as questões não são difíceis no que concerne o crime de furto. Claro, a gente vai ver aqui algumas outras questões que são um pouquinho mais complicadas, mas em geral não tem dificuldade. O que acontece? É que a gente viu a matéria e aí a gente faz questão. Legal, fácil, super tranquilo. Só que no dia da prova já passou muito tempo que a gente viu a matéria e aí a gente acaba esquecendo. Quando o examinador ele fala que objeto de pequeno valor, o réu é primário, puxa, será que esses realmente são os requisitos do furto privilegiado? Sim, pessoal, mas para isso, para que a gente possa lembrar, revisão e exercício. A gente tem aqui as videoaulas. Pegue depois, revise o seu caderno, faça muitos exercícios, que aí constantemente vai estar o seu cérebro sendo oxigenado com essas informações e você vai brilhar no dia da prova. Vamos lá, continuando. Questão número 5. No que tange ao entendimento simulado do STJ a respeito das espécies, aqui já é uma prova de defensor público, da cominação e da aplicação de penas do regime de execução de penas em espécie, julgue o item subsecutivo. O agente considerado primário que furta coisa de pequeno valor, opa, já vimos aqui então os dois requisitos, beleza. Faz jus à causa especial de diminuição de pena ou furto privilegiado, beleza, ainda que esteja presente qualificadora consistente no abuso de confiança. Opa, pessoal, aqui a gente vai ter que incidir uma súmula, que é a súmula 511 do STJ. A súmula 511 do STJ, ela fala o seguinte: o furto híbrido, que é exatamente o furto privilegiado qualificado, ele pode existir. Então nós teremos no mesmo furto as situações do privilégio,
que é um agente primário e uma coisa de pequeno valor, mas nós teremos também uma qualificadora do parágrafo 4º. Beleza, é possível ter o furto híbrido? Sim, a súmula 511 do STJ fala que é possível haver o furto híbrido, mas ela diz o seguinte: desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Galera, qual que são as qualificadoras de ordem objetiva? Todas as qualificadoras do parágrafo 4º são de ordem objetiva. Temos uma qualificadora que é de ordem subjetiva. Sabe qual que é? Exatamente a que está na questão. O abuso de confiança. A qualificadora do abuso de confiança, ela sim será uma qualificadora de ordem subjetiva. Então, se essa qualificadora é de ordem subjetiva, nós não podemos ter um furto privilegiado qualificado quando a qualificadora é o abuso de confiança. Então, neste caso aqui, a questão está errada. Por quê? Porque a gente não vai poder aplicar o privilégio, olha aqui, faz jus à causa especial de diminuição de pena ou furto privilegiado, ainda que esteja presente qualificadora consistente no abuso de confiança. Errado. Se estiver presente a qualificadora consistente no abuso de confiança, nós não teremos a aplicação do furto privilegiado, porque a súmula 511 do STJ determina: somente se aplica o privilégio se a qualificadora for de ordem objetiva. Todas as qualificadoras do parágrafo 4º do artigo 155 são de ordem objetiva, menos o abuso de confiança. Professor, o que são qualificadoras de ordem objetiva e qualificadoras de ordem subjetiva? Veja, as qualificadoras de ordem objetiva, nós teremos a comunicação dessa qualificadora no concurso de pessoas. Imagina que dois agentes, eles decidem juntos praticar um furto, mas um deles vai ficar do lado de fora, somente vigiando para ver se tem alguém chegando na casa. O outro, que entra na casa, ele vai se utilizar de uma chave falsa. E aí nós temos a qualificadora do uso de chave falsa. Ele usa uma chave falsa e ingressa na residência, subtrai os bens e vai embora. E os dois vão embora juntos. Lograram êxito na subtração, furto consumado. Furto consumado, nesse caso, vai ser qualificado. Mas olha só que interessante. Vocês concordam comigo que aquele sujeito que ficou do lado de fora vigiando, ele não efetivamente subtraiu os bens? Ele não efetivamente usou a chave falsa? Quem usou a chave falsa foi aquele que entrou. E aí a gente tem que lembrar lá do concurso de pessoas que a gente vai falar o seguinte: nós temos a teoria objetivo formal no nosso Código Penal. Quem será o autor? De acordo com a teoria objetivo formal, o autor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo penal. Quem praticou o verbo núcleo do tipo penal nesse exemplo que eu dei é aquele agente que ingressa, que ele usa a chave falsa e aí ele subtrai. Ele é quem subtrai, quem pega os objetos e vai embora. O sujeito que ficou lá do lado de fora, vigiando, ele não é autor, de acordo com a teoria objetiva formal. Ele vai ser um partícipe. Ele está contribuindo para a prática do crime, mas não é ele que pratica o verbo núcleo do tipo penal. E aí, pessoal, é que entra o conceito dessas qualificadoras objetivas. As qualificadoras objetivas vão se comunicar no concurso de pessoas, ainda que não sejam as duas que tenham praticado aquela conduta da qualificadora. Somente um usou a chave falsa, mas vai se comunicar no concurso de pessoas. O partícipe vai responder também por essa qualificadora, e aí ambos vão responder pelo furto qualificado. Já responderiam também porque uma das qualificadoras do furto é exatamente o concurso de pessoas. Mas, veja só, vamos falar agora da qualificadora do abuso de confiança. Imagine novamente dois agentes, um deles trabalha na casa da sua patroa, né? E essa patroa confia demais nele, confia tanto nele que falou o seguinte: toma aqui, olha, você vai ter a chave da nossa casa. E eu vou viajar esse final de semana, tá aqui, a chave é toda sua, se você precisar vir aqui, venha. O que ele faz? Ele chama o comparsa, o amigo dele, e fala: meu amigo, vamos lá junto, que ela me deu a chave da casa, a gente entra na casa e subtrai. Os dois entram na casa, os dois fazem a subtração dos objetos dessa mulher e vão-se embora. Galera, olha só, nós estamos diante de uma qualificadora subjetiva. Então, somente esse agente que trabalha na casa, que recebeu a confiança da vítima,
Somente ele vai responder por essa qualificadora do abuso de confiança. E o outro, professor? O outro não vai responder por essa qualificadora. Ele pode responder pela qualificadora do concurso de pessoas. Mas o agente que tem o abuso de confiança, ele vai responder pelo concurso de pessoas e pela qualificadora do abuso de confiança. Por que os dois não respondem? Porque o abuso de confiança é uma qualificadora subjetiva, não se comunica no concurso de pessoas. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí nessa diferenciação e vamos já passar aí para a questão número 6, de analista processual do Ministério Público do Piauí. Rita, depois de convencer suas colegas... essa questão aqui já gerou polêmica demais. Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras em uma joalheria, a desviar peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três, planejou detalhadamente o crime e entrou em contato com Ciro, colecionador de joias, para que ele adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme o planejado. Entretanto, como não foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência materna, até a semana seguinte. Pessoal, vem comigo aqui. Nós temos a Rita, a Vera e a Luna. Elas trabalham numa joalheria. Elas têm na posse delas joias que elas usam para vender. A Rita e a Vera falaram, vamos cometer esse crime. A Luna também falou, mas depois a Luna desistiu. Então ela falou, não quero mais participar, não sei o que, se vocês quiserem é problema de vocês, eu tô fora disso daí. Mas veio a Rita e a Vera e de fato praticam este crime. Elas tinham aquelas joias já na posse delas. Pessoal, muita gente errou essa questão, porque olha só o que diz a assertiva. Rita e Vera responderão pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Vocês concordam comigo que Rita e Vera é até possível que elas realmente tinham essa confiança? A questão não deixa muito clara, mas o fato delas terem na posse delas essas joias demonstra que elas tinham alguma confiança do seu empregador. Entretanto, pessoal, olha aqui as palavrinhas-chave. Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras de uma joalheria, a desviar peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três. Lembra que nós falamos do crime de furto? O crime de furto, aqui a gente nem precisa entrar na celeuma em relação ao furto qualificado, não. O que a gente tem que entender é que, neste caso, não há que se falar no crime de furto. O crime de furto haverá uma subtração. Aqui, galera, a gente tem uma apropriação, porque já estava na posse delas. Elas vão responder pelo crime de apropriação indébita. Artigo 168 do Código Penal, apropriação indébita. Tá bom? Que é um outro crime aí que a gente vai ver mais pra frente. Então elas respondem, só botar aqui melhor, né? Pelo artigo 168. Elas já tinham na posse dela o bem. A subtração do furto, o agente se assenhora, ele pega, ele tira da esfera da vítima, ele tira da esfera de vigilância da vítima. A coisa está sob a posse da vítima. Aqui não, ele simplesmente subtrai, ele retira. No furto, né? Ele retira. No caso da questão, não. O bem já está sob a posse das vendedoras. Elas não subtraíram de ninguém. Já estava sob a posse delas. Elas simplesmente desviaram. Elas se apropriaram. Elas mudaram o ânimos em relação à coisa que estava com elas. Elas falaram, agora quem vai ficar com isso daqui sou eu. Pessoal, crime de apropriação indébita. Portanto, essa questão aqui está errada. Essa questão aqui gerou muita polêmica, porque muita gente quis se apegar ao termo do abuso de confiança. Mas configura, não configura abuso de confiança? Não, a questão não era essa. A questão era aqui, ó. Essa qualificação do abuso de confiança era somente para distrair os candidatos. O que a banca queria saber era se tinha furto ou não. E no caso não tinha. Beleza? Questão número 7. José, defensor público também.
José, réu primário, após subtrair para si durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo. Calma lá. Ele é réu primário, legal. Ele subtrai para si durante o repouso noturno, então nós temos aqui o furto noturno, mediante rompimento de obstáculo, que é uma qualificadora do parágrafo 4º. O que ele subtrai? Um botijão de gás avaliado em R$50, no interior de uma residência habitada. Foi preso em flagrante delito. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores a respeito desse tema. Na tipificação do crime praticado por José, admite-se o reconhecimento da figura do furto privilegiado. Tá bom? A gente não está falando aqui de princípio da insignificância não, pessoal. Muita atenção, estamos falando do crime de furto privilegiado. É possível aplicar o furto privilegiado quando há furto noturno? Sim. É possível aplicar o furto privilegiado quando há o rompimento de obstáculo, essa qualificadora? Sim, porque essa qualificadora aqui será a qualificadora de ordem objetiva. Então, pessoal, e aí aplica lá a súmula 511 do STJ. Então, nesse caso aqui, a questão está correta. Na tipificação do crime praticado por José, admite-se, sim, o reconhecimento da figura do furto privilegiado. Então, nós teríamos aqui um furto privilegiado qualificado ou furto híbrido com a causa de aumento do furto noturno. Juntou tudo quanto é parágrafo ali do artigo 155. É possível? É. E tá aqui a questão para mostrar pra gente. Beleza? Vamos lá. Questão número 8. A respeito do conflito aparente de normas penais, dos crimes tentados e consumados da tipicidade penal, dos tipos de imprudência e do arrependimento posterior, julgue o item seguinte. Aquele que vender a terceiro de boa fé coisa que tenha furtado, praticará os crimes de furto e estelionato, já que lesionará bens jurídico penais de pessoas distintas. Então ele está dizendo o seguinte, temos aqui o mala. Tá? O mala praticou furto. Praticou furto aqui da vítima. Praticou o furto aí da vítima que está toda triste. Ele pegou esse objeto, vamos dizer aqui que é um aparelho celular, e ele vem e vende para um terceiro de boa fé, que compra ali o celular achando que está tudo certo, né? Aí, qual que é a questão aqui? Está dizendo o seguinte, no momento que ele faz essa venda, ele pratica o crime de estelionato. É isso, pessoal, que a jurisprudência entende? Não. Tá bom? Quando ele pratica a subtração, ele de fato praticou o furto. Quando ele faz essa venda, trata-se de mero exaurimento do crime. É exaurimento do crime de furto. Quem furta algo, muitas vezes pode ficar com aquela coisa, mas às vezes ele quer ganhar algum proveito financeiro daquilo que ele furtou. Então ele está exaurindo o crime ao vender para um terceiro. Ele não pratica um crime específico de estelionato, beleza? Então, ó, aquele que vender a terceiro de boa fé coisa que tenha furtado, praticará os crimes de furto e estelionato? Não. Continua praticando somente o crime de furto. O gabarito está errado. Vamos pegar uma outra situação aqui, pessoal? Vamos supor que agora o mala, ele venda para o terceiro de má fé. Então a gente tem aqui agora o terceiro que também é mala, tá bom? Ele tem aqui o celular e ele vende para o terceiro de má fé. Esse terceiro de má fé, ele sabe que esse objeto aqui que ele está adquirindo é um objeto de furto. E aí? É um objeto de crime. E aí? Quais crimes nós teremos? Ele então vende para o terceiro de má fé. Esse sujeito aqui, ele continua respondendo somente pelo furto. E esse aqui? Ele vai responder por um outro crime, que é o crime de receptação, lá do artigo 180 do Código Penal. E muita atenção, o crime de receptação, o artigo 180, ele pode ser praticado tanto mediante dolo quanto culpa também. Pode vir comigo. Ele pode ser praticado mediante dolo ou culpa. Então vamos supor que o terceiro de má fé, ele não tem a certeza que o objeto é furtado, mas pelas características, pela característica do objeto, pelas características de quem está ali vendendo aquele objeto, ele fala, cara, isso aqui deve ser objeto de furto. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Nesse caso, a gente pode aplicar a receptação culposa, tá bom? Então, muita atenção nisso, porque a gente falou que no furto não há que se falar
no furto culposo, né? Não há a modalidade culposa. Cuidado, temos crimes patrimoniais que admite a modalidade culposa, a receptação, artigo 180 é uma dessas possibilidades. Beleza? Questão, então, gabarito aí errado, hein, galera? Questão número 9. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação da regência e na jurisprudência dos crimes tribunais superiores a respeito da execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime possível e arrependimento posterior. Silvio, ó, esse aqui é de delegado da Polícia Federal. Silvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares com o propósito de furtar algum aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações das pessoas, além de diversos agentes de segurança. Silvio colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos seguranças o deteve e chamou a polícia. Nessa situação está configurado o crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, uma vez que não havia qualquer chance de Silvio furtar o objeto sem que fosse notado. Galera, tranquilo essa daqui, né? Crime impossível? De jeito nenhum. Nós temos aí a súmula 567 do STJ, que vai dizer exatamente que sistema de vigilância eletrônico, existência de segurança, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, houve sim a possibilidade, houve aqui no caso o crime de furto, portanto, essa questão está errada. Questãozinha tranquila aí que caiu para delegado da Polícia Federal no ano de 2018. Tranquila essa questão, simplesmente aplicava-se a súmula 567 do STJ. Questão número 10. Em se tratando do crime de furto mediante fraude, a vítima ludibriada entrega voluntariamente a coisa ao agente. No crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir a sua retirada. Pessoal, essa daqui é a diferença entre o crime de furto mediante fraude, que é uma qualificadora do furto, e o crime de estelionato, artigo 171. Veja bem, a questão está errada. Tá? Deixa eu já colocar aqui para vocês, porque ela confunde exatamente os conceitos. Esse daqui, olha, é o estelionato. No estelionato, a vítima é ludibriada e entrega voluntariamente a coisa ao agente. No estelionato, não. Aqui sim é no furto mediante fraude. A fraude é empregada apenas como uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir sua retirada. Pessoal, é bem importante a gente entender a diferença entre furto mediante fraude e estelionato. No furto mediante fraude, a fraude é aplicada com a finalidade de diminuir a vigilância da vítima. Então ele aplica uma fraude lá para que a vítima se distraia. E nessa distração, sim, ele consiga efetuar a subtração. Veja, é um furto mediante fraude. Haverá a subtração. O agente é quem vai pegar o objeto, tá bom? Ele que vai subtrair. No furto mediante fraude, essa fraude é usada como uma qualificadora. A fraude no crime de furto vai qualificar o crime de furto. Beleza? Já no estelionato, a fraude é uma elementar. Veja só, é possível você praticar um furto sem fraude? Claro que sim. É o furto simples, outras qualificadoras. Você pode praticar um furto sem fraude. Por isso que a fraude vai ser uma qualificadora. Vai qualificar o crime de furto. Já o estelionato não é possível ser praticado sem a fraude, porque a fraude é uma elementar do tipo penal. É necessário que haja essa fraude para que se pratique o crime de estelionato. A fraude não vai qualificar o crime de estelionato. Mas qual que vai ser a diferença dessa fraude, do emprego dessa fraude? No furto mediante fraude é para diminuir a vigilância da vítima. Já no estelionato, a fraude é para manter a vítima em erro. Então a vítima supõe uma situação que na verdade não existe. E aí o que a vítima faz? Ela entrega, ela própria que entrega a coisa para o agente. O estelionatário ele não subtrai nada, ele simplesmente obtém a vantagem. A vítima que entrega a vantagem para ele, a vantagem indevida, a vantagem ilícita, porque ela foi mantida em erro. Beleza? Então atenção demais aí, vamos falar mais ainda sobre essa diferenciação entre furto mediante fraude e estelionato, mas essa é a ideia básica. Questão número 11, o conflito aparente de normas é o conflito que ocorre quando duas ou mais normas são aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Há conflito porque mais de uma pretende regular o fato, mas é um conflito aparente, porque com efeito apenas uma delas acaba sendo aplicada à hipótese. Aqui, pessoal,
Conflito de normas é lá na parte geral do Código Penal, tá? Não está na parte geral do Código Penal propriamente dito, mas é na parte geral lá dos conceitos introdutórios de direito penal que a gente estuda essa parte de conflito aparente de normas. Com base no texto acima e nos princípios utilizados para a solução de conflito aparente de normas penais, julgue o item seguinte. Considere que Adolfo, querendo apoderar-se de bens existentes no interior de uma casa habitada, tenha adentrado o local e subtraído telas de LCD e forno micro-ondas. Então ele entrou na casa e aplicou aí esse furto. Nessa situação, aplicando-se o princípio da consunção, Adolfo não responderá pelo crime de violação de domicílio, mas somente pelo crime de furto. Pessoal, o conflito aparente nós temos o case que chama, que é a consunção, tá? Isso é um mnemônico para a gente lembrar. A alternatividade, a subsidiariedade e a especialidade. Nesse caso aqui, aplica-se a consunção? Aplica-se. Porque a consunção ela vai ser utilizada para absorver o fato menos amplo. O fato mais amplo, o fato mais grave, ele absorve o fato menos amplo, o fato menos grave. A violação de domicílio é utilizada aqui como um meio para a prática do crime de furto. Veja, o agente ele não tinha o dolo dele não era voltado para a violação de domicílio, para o crime do artigo 150. O crime dele era voltado para praticar o furto. A violação de domicílio era um mero meio, era uma forma para que ele praticasse o crime de furto. Nesse caso, aplica-se sim o princípio da consunção, tá bom? Então a questão está certíssima. O agente ele não vai responder pelo crime de violação de domicílio, ele somente responde pelo crime de furto. A questão está correta. Fechou? Questão número 12. No que se refere a crimes contra o patrimônio, julgue o item subsequente. O reconhecimento do furto privilegiado é condicionado ao valor da coisa furtada, que deve ser pequeno, e a primariedade do agente, sendo o privilégio um direito subjetivo do réu. Tranquilo, né, pessoal? Correta essa questão. É o que está lá no artigo 155, parágrafo 2º, que é o furto privilegiado. Tá vendo como que cai esse furto privilegiado? A prova simplesmente quer saber se você conhece esses dois requisitos, primariedade e o valor pequeno da coisa. Tá bom? Mas aqui ela trouxe uma informação a mais. O direito é subjetivo do réu de obter o privilégio, tá bom? E a gente falou sobre isso aí também nas aulas. Questão número 13. Opa, aqui a gente tem um texto para as questões 13 e 14. Em 18 de fevereiro de 2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada criminosa, Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, com o adolescente José. Então toda essa galera aí vai praticar um crime junto com o adolescente José, que já havia sido processado por atos infracionais. Decidiram subtrair para o grupo uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas pertencentes a Lúcia, que não estava em casa naquele momento. Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação criminosa, opa, a gente tem aqui os partícipes, né? Dando cobertura à ação criminosa, Paulo, Jerônimo e José, que é o menor, opa, vamos voltar. Paulo, Jerônimo e José, que é o menor, entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e utilizado grampos para abrir a porta da casa. Antes da subtração dos bens, Jerônimo, arrependido, evadiu-se do local e chamou a polícia. Ainda assim, Paulo e José se apossaram de todos os bens referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram encontrados. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados anteriormente pelo crime de estelionato, mas a sentença não havia transitado em julgado e que Jerônimo tinha sido condenado em sentença transitada em julgado por contravenção penal. Pessoal, vem comigo, essa questão aqui é uma questão bem complexa e ela, na verdade, foi um texto dessa prova de analista judiciário do TJDFT que trouxe, acho que 6 ou 7 assertivas. Com certeza é um caso aqui que pode ser examinado e aplicado a diversas situações do direito. É um caso muito interessante. Só que tem duas questões aqui que se aplicam a esse estudo do furto que a gente está fazendo. Então eu trouxe somente essas duas, bem simples, eram as questões mais fáceis, eu acho. Porque uma falava o seguinte, dada a utilização de grampos para a abertura da porta da residência da vítima, incidirá no caso concreto a qualificadora do emprego de chave falsa. Correto. Tá bom?
os grampos para a qualificadora do instrumento, para a qualificadora de chave falsa, qualquer instrumento é legítimo. Tá? Então, se eles utilizaram desse grampo, de grampos para abrir a porta, esses grampos eles podem ser considerados chave falsa. Tá bom? Então, vai aplicar essa qualificadora do emprego de chave falsa aí tranquilamente, galera. Questão correta. E a questão 14, o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno não implicará aumento de pena, uma vez que a vítima não estava repousando em sua residência no momento da ação criminosa. Opa, pessoal, vamos lembrar disso daí? Repouso noturno. Se está durante o repouso noturno, durante aquele horário que se analisa, em que os costumes daquela localidade, as pessoas estão dormindo, horário que a pessoa se deita até o horário que ela se levanta, é necessário que a vítima esteja efetivamente deitada, que ela esteja dormindo? É necessário que ela esteja na casa? Claro que não, a gente viu que até em estabelecimento comercial pode se aplicar o furto noturno, apesar de ninguém morar lá. É possível a aplicação do furto noturno, se for praticado o crime nesse horário, mesmo nas vias públicas, em que não há ninguém reside nesses locais. Então o furto noturno não está atrelado à presença da vítima e muito menos ao fato dela estar dormindo, beleza? Então olha aqui, ó, o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno não implicará aumento de pena, uma vez que a vítima não estava repousando em sua residência no momento da ação. Errado. Implicará o aumento de pena, apesar da vítima não estar repousando em sua residência no momento da ação. Então a questão 14 está errada. E por fim, questão 15. Considere a seguinte situação hipotética. Ana subtraiu maliciosamente determinada peça de roupa de alto valor de uma amiga, com a intenção tão só de utilizá-la em uma festa de casamento. Opa, então aqui, ó, subtraiu essa peça de roupa. Após o evento, Ana, tendo atingido seu objetivo, devolveu a vestimenta. Nessa situação, Ana não responderá pelo delito de furto, uma vez que o Código Penal não tipifica a figura do furto de uso. E aí, pessoal? Furto de uso. A gente aplica o tipo penal do artigo 155 ou não? Ela usou o vestido da amiga, pegou escondido, subtraiu aquele vestido da amiga, usou na festa, era só para usar naquela festa. E no dia seguinte devolveu lá, ninguém viu, ficou tudo certo, ela nem se queimou. É furto? Configura o crime de furto? Nada disso, pessoal. Não configura o crime de furto, tá bom? Então, Ana não responderá pelo delito de furto, uma vez que o Código Penal não tipifica a figura do furto de uso. Por quê, pessoal? Porque o furto, ele tem que ter o dolo de assenhoramento definitivo da coisa. Beleza? Ela não teve o animus furandi. Ela simplesmente pegou para devolver depois. Então, portanto, a questão número 15 está correta. Esse daí será o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui algumas questões e nos vemos na próxima aula. Até lá!